Fala pessoal, mais um vídeo. Nós vamos tratar agora de uma coisa essencial para um jogo, que é a interatividade com o jogador. A maioria das ações executadas em um jogo são desencadeadas pela sequência de apertos nos botões do joystick. Vamos ver então a função joypad, que verifica os sinais enviados pelo controle. O parâmetro da função joypad refere-se ao controle que será verificado. 0 se for controle 1 e 1 se for controle 2. Quando não houver nenhum valor, o comando irá entender como valor 0. Esse é o modelo de controle do Mega Drive, com 6 botões, 4 direcionais, o Start e o Mod. Existe também um controle de 3 botões. Na página do Wikilivros e também na página da documentação do BEX, onde fala a respeito da função joypad, tem essa tabela, mostrando que cada botão direcional está associado a uma casa binária, de 1 byte de controle. E quando pressionado, a casa alterna para o valor verdadeiro, ou seja, 1. Por exemplo, se você apertar o direcional cima, o primeiro bit vai ser 1. Lembrando mais uma vez que em programação, quando se trata de representar uma posição, a contagem inicia-se pelo 0. Então a primeira casa binária é o bit 0 e a última 11. Convertendo para decimal, ele é 1 mesmo. Apertando para baixo, a segunda casa binária, que é o bit 1, será marcada, que em decimal é 2. E apertando à esquerda, a terceira casa binária, que é o bit 2, vai ser marcada, convertido em decimal é 4, e assim por diante. Mas por que os botões são associados a casas binárias e não a valores binários sequenciais? Porque se assim fosse, ao pressionar conjuntamente 2 botões, a soma dos seus valores coincidiria com o valor de um outro botão. Veja na tabela à direita um exemplo de associação de botões com os valores binários sequenciais. Apertando o direcional cima junto com o direcional esquerda, o valor somado em decimal seria 4, o mesmo valor do direcional direita. Haveria erro então. Já na associação por casas binárias não tem esse problema, porque o direcional direito em decimal é 8. E como isso é implementado no código? Na mesma página do Wikilivros, abaixo da tabela, tem um código que você pode copiar e colar no BEX e compilar para ver como é a função joypad. Eu vou explicar com esse pequeno código, aproveitando para demonstrar como movimentar um sprite. Aqui em cima, a primeira cor da primeira paleta vai definir a cor de fundo, a cor 0 da paleta 0. Depois eu configuro a cor 1 desta paleta como sendo a cor vermelha. Essa cor será usada nos tiles do nosso sprite. Os tiles do nosso sprite são caracteres da tabela ASCII, e no seu desenho só é utilizado o valor de cor 1. Adiante a execução vai entrar no loop e o MoveSprite vai posicionar e desenhar o sprite na tela, e a variável j vai receber o valor da verificação do controle feita pela função joypad. Aí, dependendo do seu valor, vai ser executada uma ação diferente. Essa estrutura com um ponto separando a variável do número é chamada na documentação do BEX de argnuetics. Ela extrai o valor de um determinado bit da variável. Então, se no controle você apertou direita, J terá o valor binário 1000. Em seguida vai ser verificado cada bit da variável J. Essas linhas podem ser traduzidas assim: se o bit correspondente tiver o valor 1, então execute a ação. No nosso exemplo, o bit 0, ou a primeira casa binária, tem o valor 0. O bit 1 e o 2 também valem 0. Somente o bit 3 vale 1. Então é executada essa ação onde o próprio sprite altera o conteúdo do sprite para o tile carregado na posição 26, que corresponde ao caractere ASCII de uma flechinha para a direita. A variável x é incrementada, e quando a execução retorna ao começo do laço, ela vai passar novamente no comando MoveSprite, que altera o posicionamento do sprite na tela. Dentro do loop, o código passa em todos os ifs, por isso você consegue se movimentar na diagonal. Por exemplo, apertando o direcional baixo junto com o direcional direita, J vai ser igual a 1010, binário. Então, sendo 1 o segundo e o quarto bit, x e y são incrementados, e o sprite vai se mover para baixo e para frente, em 1 pixel a cada iteração, produzindo assim um movimento na diagonal. Se fosse um arranjo com um else if, ele passaria apenas por um dos
ifs a cada loop. Aí para verificar uma combinação de botões você teria que utilizar o operador lógico AND. Em algumas situações pode ser necessário utilizar os valores decimais, ficando o código assim. Nesse caso, no lugar do ponto, você usa o sinal de igual. É isso então, no próximo vídeo o tema é mapa de tiles. Até!